Bom, então, antes de eu passar propriamente as questões que eu sugiro para essa mesa, eu tomo a liberdade de ler para vocês 2 excertos que eu pesquei, enfim, em artigos de jornal dessas últimas semanas. O primeiro foi mencionado pelo escritor brasileiro Cristóvão Tesna, na coluna dele da Folha de São Paulo desse último domingo. E ele falava sobre Kafka, enfim, e abriu a sua coluna trazendo uma citação do escritor inglês Aldous Huxley. E diz o Huxley, abre aspas: "O mal da ficção é que ela faz sentido demais. A realidade nunca faz sentido." E numa entrevista um pouco mais antiga, acho que cerca de um mês, a escritora e ilustradora Lúcia Iratsuka, na ocasião do lançamento do livro Chão de Peixes, dá uma entrevista em que ela fala: "Hoje percebo que todas as questões da minha infância são as minhas verdadeiras questões. E ela é a infância, para mim, como um mapa. Se eu me perco, busco encontrar o caminho lembrando dos sonhos e dos anseios que povoaram aquele tempo." Então eu fiz questão, são excertos muito curtos sobre o poder da literatura, eu acho que da ficção, e a importância da infância. Bom, para tentar só explanar, então, muito rapidamente, a minha ideia para a mesa é propor 3 eixos de reflexão, que serão: o primeiro, a política de acervo para a primeira infância, pensando, como a mesa propõe, em como quebrar os paradigmas na formação desse acervo, dessas coleções. Em seguida, o papel e a formação dos mediadores, também pensando em que passos a gente consegue dar além na formação desses profissionais. E, por fim, a inclusão da família. Como fazer com que a criança leitora se transforme em uma família leitora e vice-versa, que a família leitora também mantenha essa criança vinculada à literatura. Eu sugiro algumas questões guarda-chuva para cada eixo e farei alguns apontamentos específicos para cada uma das convidadas. Então, sobre o eixo 1, política de acervo, eu começo sugerindo que a gente fale um pouquinho sobre, primeiramente, a diversidade de acervos. Então, de que forma, em cada um dos projetos que Lara, Bel e Patrícia viabilizam, vocês conseguiram ou conseguem criar realmente acervos diversos e plurais. Pensando que o termo infância é um termo muito generalizante e por trás dele há crianças muito específicas, de realidades muito próprias, de histórias muito particulares. Como fazer? É possível? Vocês têm conseguido criar esses acervos plurais? E que impacto esses acervos plurais trazem para o dia a dia? E aí, para a Lara, particularmente, eu vou sugerir que você comente conosco, Lara, quais os critérios que você adota na construção dos seus acervos? Como identificar as obras que tratam a diversidade de forma autêntica? Então, onde estão os livros infantis em que homens e mulheres negras e negros são também professores, astronautas, aviadores? As mulheres são pesquisadoras. Onde estão as mulheres negras e homens negros em papéis diferentes daqueles que a gente costuma verificar? Onde estão os livros em que as mulheres são representadas não à sombra de um homem? E onde estão os livros infantis em que os indígenas não são seres exóticos, simplesmente? Para Bel, eu vou perguntar qual é a importância da participação da comunidade na escolha desse acervo, como foi esse processo em Parelheiros, em especial. E para Patrícia, como é possível construir nas escolas um acervo que rompa o paradigma de que crianças pequenas só podem ler textos de fácil compreensão? E qual o prejuízo de um acervo composto apenas por obras edificantes e pedagógicas que mais parecem autoajuda para criança? Então, claro, as respostas obviamente vão se cruzar, se complementar, e eu encerro nesse momento e passo a voz a vocês, por favor. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Para mim é um prazer muito grande, é a minha paixão. Eu lamento não poder falar em português. Eu peço desculpas, eu peço que talvez um dia eu volte e consiga
passar pela prova de falar português, mas eu vou utilizar a minha língua materna, minha língua do coração. É mais fácil falar com vocês dessa forma. Porque a partir do coração que nós trabalhamos, a literatura é vida, mas também é um estômago. Honestidade é a palavra correta. Procurar uma seleção de livros que tenha uma aproximação honesta em relação à infância e possa refletir as maneiras de ser que nos formam, de tal forma que quando nós aproximamos dos livros, procuramos espelhos onde nós olhamos e esses espelhos que nos devolvem um reflexo de nós mesmos que nós não tínhamos encontrado antes. Sempre fui leitora desde criança. Eu tive a sorte, pois cresci numa casa onde tinham os livros, eles estavam ali, não somente para crianças. Meus pais não compravam os livros para ler, mas tinha ali uma biblioteca na sala e tínhamos que completar o móvel para que ficasse bonito. E nós fomos construindo leituras exóticas onde poderiam conviver Kafka e livros românticos também. Ninguém me falou durante a infância que esses livros não eram para mim. Então, quando eu tinha fome de leitura, eu ia ali naquela estante e lia à vontade. Se o livro era interessante, continuava lendo. Se não era interessante, eu deixava de lado. Crescer com uma biblioteca tão irregular, onde não tem um adulto que me indicasse o que era apropriado ou não para a minha idade, descobrir eu mesma esse caminho do leitor me fez pensar sobre como devem ser os nossos acervos, nossas bibliotecas, nossas livrarias. Na realidade, ter uma diversidade suficiente de obras, não apenas em quantidade, mas especialmente em quantidade. Ter livros informativos de qualidade que nos permitam observar um outro ponto de vista diferente, ter histórias que reflitam diferentes realidades que possam nos interessar, porque ler é conhecer o mundo, apesar de nos conhecermos também. Além disso, livros com álbum, historinhas, pesquisa, que não são especialmente para a infância. Eu acho que a literatura, se ela for boa, se eles forem bons, tem leituras para criança, para jovens e para adultos. O fato é ter uma diversidade suficiente. O fato é que é importante nós temos os recursos limitados e temos que escolher, selecionar como mediadores, são aqueles que nós selecionamos os livros e devemos deixar fora as crianças neste processo de escolha. Não é apenas importante as obras em nossas bibliotecas que nós decidimos comprar como especialistas, mas também temos que levar em conta a opinião dos leitores, que é o que eles buscam nessa seleção. Senão, compreenderão que a biblioteca não tem aquilo que eles procuram e vão ficar ausentes. É nosso dever, nossa obrigação é encontrar este caminho intermediário entre seus interesses e os nossos, ou o que nós achamos que seja interessante para eles, e encontrar um lugar de conversa sobre os livros. Perfeito. Eu acho que a Lara deu esse gancho, né, Bel, da participação das crianças na escolha das obras. E eu acredito que em Parelheiros isso tenha sido feito de forma muito pensada, né, muito elaborada. Ou não, ou você vai trazer para a gente dizer que isso acabou sendo espontâneo. Enfim, eu acho que vale contar para a gente um pouquinho dessa construção do acervo de Parelheiros e contar um pouquinho o projeto, de modo geral, para quem ainda não conhece, como nasceu essa biblioteca que hoje é uma referência na cidade de São Paulo. Boa tarde a todas, todos. Quando eu cheguei, eu estava encontrando aqui algumas mães mobilizadoras de Parelheiros, que são mães que têm levado, o grupo nasceu para acompanhar as mães nos processos de gestação,
e oferecer o que há de melhor para a criança, nesse momento aí tão especial do nascimento. E não foi difícil a gente colocar o livro dentro dessa condição do cuidado e da melhoria de vida. E quando eu cheguei, encontrei as meninas, eu estou muito emocionada e fiquei muito feliz, porque foi um desafio para a gente trazer uma comunidade de uma área rural para eventos de literatura. A gente fazia isso no início por pura teimosia e convicção de que aquilo que é bom para quem está aqui, a gente que descobriu a beleza que é pegar um livro e ficar por horas com ele na mão, suspirando, porque a gente conseguiu viver outras histórias, imaginar outros mundos, a gente dizia, por que quem está lá plantando a comida orgânica que a gente quer comer aqui nos restaurantes não tem esse direito também? E quando a gente veio para cá, e até nesse teatro mesmo, uma vez a gente veio com uma dessas mães, e quando terminou ela falou, não entendi quase nada. A gente falou, é assim. Então vamos confessar uma coisa que a Lara escreveu num texto que circulou entre nós. Então a gente tem que ter essa honestidade de contar para as crianças que a gente também lê e às vezes não entende. E aí a gente vai deixar de usar os livros, né, como livro, né, autoajuda para a criança. E então eu falei, olha, eu também, às vezes eu estou nos lugares e não entendo nada, anota. E depois a gente conversa. Então a gente teve, né, essa convicção de que se a gente não se sentir pertencente a essa comunidade leitora, a gente vai estar sempre lá repetindo e sem saber por que acervo é esse. Então o acervo da Caminhos da Leitura, lá em Parelheiros, e a mesma coisa acontece com a rede Litera Sampa, da qual a Caminhos da Leitura faz parte, ele vem sendo desenvolvido com a comunidade. E eu lembro muito bem aqui, acho que foi a primeira vez que eu fiz um desabafo público de que o desenvolvimento do acervo das bibliotecas comunitárias, ele não podia ser aquilo que a gente não quer mais. Né? A gente recebia romance sem a última página, gente. Depois que você leu tudo, aí não sabe o que aconteceu no final. Né? Então a gente fala assim, não, olha, sabe aquele livro que você pega e fala assim, nossa, como esse livro é bom, vou dar para minha melhor amiga, dá esse para a biblioteca comunitária. Então a gente fala, a gente que é leitor, a gente lê até livro ruim, para de ler o livro, se desfaz dele. Quem não é leitor, numa comunidade em que faltam palavras, a gente precisa das melhores palavras, escritas da melhor forma. E assim foi, o primeiro desenvolvimento do acervo, da Caminhos da Leitura, foi com a leitura de revistas literárias, com a ida de autores para conversar conosco, com amigos que faziam resenhas de livro. Então, todo mundo que me conhece, até o grupo, né, da equipe desse seminário internacional, que a gente agradece muitíssimo a visita que vocês fizeram a Parelheiros, todo mundo que eu conheço, eu falo, vamos ali. Ali demora às vezes 2 horas, eu sei que a turma demorou quase 4 para voltar. Então, ali é assim, mas essa distância geográfica, não pode significar uma distância dos conteúdos, daquilo que é o melhor que a gente conhece, nós que defendemos esse direito humano à literatura. Então essas pessoas ajudaram, esse grupo, eram 25 jovens à época, a estudar os acervos, ver como é que as outras bibliotecas organizavam, e aí o programa Prazer em Ler, do Instituto CEA, nos deu um recurso, imagina, para quem só recebia livros que sobravam das caixas dos outros, recebeu R$20 mil para comprar os livros que quisessem. E aí nós viemos nas livrarias mais bacanas que a gente conhecia aqui do centro, e aí a gente foi avisar, olha, a gente vai vir com um grupo de mais ou menos 30 pessoas para selecionar, e aí uma delas falou assim, olha, você não quer mandar a lista primeiro e a gente já separa? Eu falei, não, você não está entendendo. A gente quer que esses meninos e meninas aprendam a comparar edições,
encontrar, olhar as editoras, os ilustradores, né? A Lúcia está prometendo, você abriu com o texto da Lúcia, está prometendo esse encontro conosco. Então é isso que a gente quer. Foi uma das experiências mais bonitas que a gente teve. Esses meninos sentados nas livrarias, comparando as edições para poder fazer a seleção. E um outro momento, né, com as mães mobilizadoras, eu estou aqui bem de frente para a Yolanda Reis, e a gente ouviu a Yolanda um dia falando, né, sobre a leitura na primeira infância, e aí falou, né, que a voz da mãe era o primeiro livro que a criança lia. E as duas meninas que estavam aqui, que eram mães, saíram e falaram assim, puxa vida, ela falou, agora a gente está entendendo. Imagina a gente lendo para os nossos bebês. E aí a gente pegou um livro seu e nós fomos lendo em pedaços, nós tínhamos só um. E a gente foi pegando aquele livro, fazendo a leitura coletiva e entendendo o que você estava falando. Então é assim que a gente tem feito o desenvolvimento do acervo. Ninguém lá é especialista em literatura, ninguém agora tem uma turma fazendo faculdade de pedagogia, mas aí o melhor que a gente tem conhecido sobre questões de livros, de literatura, de acervo, a gente não tem medo em traduzir isso numa linguagem que a comunidade entenda e possa participar da seleção. Meninas, Yolanda Reis está aqui bem na minha frente. Excelente. Patrícia, é claro, com crianças de 0 a 3 anos, enfim, até um pouquinho mais velhas, não é tão simples criar esse espaço para que elas, obviamente, escolham. Eu acho que esse momento que a Bel propicia para os jovens é fantástico. Então, aí, a presença do mediador, do educador na escolha do acervo é direta, né? É precisa. Então, acho que retomar isso, de que forma você, como formadora de educadores, auxilia esse olhar, essa sensibilidade na formação desse acervo, na atualização desse acervo, né? Porque é isso, acervo é uma coisa viva. Ele pode e deve se reestruturar todos os dias, né? Enfim, então, passo a palavra para ti, entendendo agora um pouquinho desse contexto escolar. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui com a Suzana, com a Lara e com a Bel. Na escola pública, o acervo está lá, né? O professor e as crianças raramente têm a oportunidade de ter essa autonomia, de sugerir títulos e ter recursos para comprá-los, para ampliar o acervo. Mas a gente teve, durante bastante tempo no Brasil, para as redes públicas, uma distribuição de livros, programas de literatura na escola, que bons acervos chegaram. E também, em algumas prefeituras, em algumas redes, há uma estratégia e uma organização da gestão local para que esse acervo seja renovado e que se pense uma curadoria para que ele seja de qualidade e seja atualizado e seja criterioso. Então, na maioria das escolas públicas, existem livros, existem bons livros. Obviamente, tem uma grande parte de escolas em que isso não é verdade e que muitos professores fazem o seu acervo próprio, levam, a gente já participou de muitas experiências assim e conhece escolas em que funciona dessa forma. De qualquer jeito, o papel do mediador, que na escola é o professor, o seu coordenador e toda a equipe, né, a direção, todo mundo envolvido, o maior desafio é fazer com que eles enxerguem aquele acervo que ali existe como possível de ser lido para as crianças pequenas. Existe aí ainda um paradigma, né, que a gente precisa romper, de quem é essa criança, né? Que se pensarmos que é uma criança que vai receber aquela leitura passivamente,
como algo que ela vai aprender exatamente como está sendo lido, cuidado, é preciso limitar o acervo, é preciso escolher livros inofensivos, simples e que não façam mal. Mas se eu enxergo essa criança como uma criança potente, inteligente, curiosa, que pesquisa, que forma suas próprias ideias, que tem vontade de descobrir o mundo e vai aproveitar aquela situação literária para pensar sobre isso, para ver como seus colegas, como o mediador, que é o professor que está ali, pensa e ampliar esse repertório, eu posso escolher livros mais potentes, mais complexos, livros que de fato abram possibilidades, gerem perguntas, e não que simplesmente reforcem a ideia de que há respostas para tudo, há respostas corretas e incorretas, há o certo e o errado. O mundo é sempre aquele que já está próximo e conhecido, porque isso é menos perigoso, né? Então toda a diversidade que você comentou, Suzana, dá um certo receio, né, muitas vezes para o professor, de levar para a criança e entrar em novos mundos e que ela não sabe onde vai dar, né? E a literatura é um convite para a gente entrar nesse mundo que a gente de fato não tem certeza o que vai acontecer nessa relação, quando acreditamos que há uma relação ativa, uma relação de interação em que tudo é possível, em que várias interpretações são possíveis, em que várias leituras são possíveis, né? Eu trouxe um trechinho de um vídeo de uma rede municipal do Espírito Santo, Venda Nova do Imigrante, onde trabalhamos há um tempo atrás. É um vídeo antigo, com uma qualidade não tão boa, porque o vídeo faz parte de uma estratégia formativa que a gente usa, que é a coordenadora, aprendendo junto com a professora, a registrar a prática e refletir sobre ela, que eu queria passar, são 4 minutinhos, para a gente pensar sobre essa criança, como é que ela, sim, é potente. São uns pitoquinhos e a professora está ali aprendendo a mediar uma leitura para eles. Pode colocar. Olha o que você tem aqui! É um livro! Vamos ouvir a história de hoje? Vamos ouvir? E agora, minha gente, uma história
Acabou a história agora, ó. Acabou a história. Terminou, vamos cantar? E agora, minha gente, a história terminou. Uma história bonita, Adão Palma quem gostou. Aqui, ó, deixa eu pegar o braço, ó. Olha o vermelhinho. Pode parar. Olha. Patrícia, é impossível eu não pegar um gancho nesse vídeo, que é tão rico, para trazer uma questão que eu não tinha colocado a priori, que eu acho que é fundamental a gente falar enquanto falamos de acervo, que é o seguinte. Acho que Lara e eu conversamos um pouquinho sobre isso na sexta-feira. Se a gente observar, é um livro de encadernação tradicional, numa estrutura de texto e ilustrações muito tradicional, que quebra um paradigma muitas vezes bastante duro, que é livro para bebês precisa ser livro sensorial. Então, se não for um livro que tenha textura, que tenha o gelzinho colorido, ou que seja para ler na banheira, enfim, não faz nenhum sentido para criança, não é livro para criança. Então, acho que eu queria te pedir, a Patrícia nos ajudar a entender, existe, em termos de material, existe livro para bebê, livro para criança, ou isso também é um dos mitos que a gente precisa ultrapassar, que a gente precisa avançar? Eu sim creio. Olha, eu acho que existem livros para bebês, mas também podem ser para leitores mais velhos, até mesmo para nós adultos. No final, o livro para mim é um espaço de encontro. Quando os bebês são muito pequenos, o livro é um veículo de comunicação entre eles e nós mesmos. De alguma forma, nós damos forma a este livro, mas ele tem que ter sentido. Existem livros com texturas que não tem mais nada além dessa experiência tátil, que na realidade o bebê está vivendo o tempo todo, porque ele está explorando o mundo, tocando, e dá essa informação especialmente interessante para o bebê. Nós encontramos livros que a pessoa toma no banho, de plástico, dentro da banheira, que tem essas tabelas de multiplicação. Claro, não é significativo para um bebê fazer multiplicação, né? E claro que é significativo depois, com uma tabela, mais uma experiência de multiplicar, do que dar realmente uma forma dessa operação como elemento educativo. Mas, para um bebê, não faz sentido ter essa tabuada. Estes livros que fazem com que a comunicação seja direta, que não tenhamos que fazer nada mais além do que dar este instinto, essas palavras que estão com essa música interna, a poesia, o ritmo, e colocamos nas mãos para compartilhar algo. Para o bebê, são livros para os adultos e para os bebês. Não creio muito nessas classificações de idade, um bom poema, um bom livro, seja de poesia, seja para bebês. Inclusive, algumas obras que aparentemente, do ponto de vista estético ou narrativo, na realidade, não parecem muito interessantes para os adultos. Mas quando você compartilha com o bebê, a experiência, se for significativa para eles, deveria fazer parte de nossa biblioteca, pois eles também estão nos ensinando a ler e selecionar. Não podemos na livraria ir o tempo todo, mas temos que ter uma seleção prévia dos livros do ponto de vista de especialista da qualidade, se são bons, mas sempre nós temos que experimentar como leitores, não apenas como bebês, mas experimentar com vários leitores de várias idades para descobrir qual é o leitor que se apropria dessa obra. Em geral, o mesmo livro
pode ser interessante para um bebê de 1 ano e para também um adolescente de 14. Encontramos coisas diferentes, eles encontram coisas diferentes, a experiência, a vivência é diferente para os dois grupos, mas tem um significado para todos os leitores. Há muitas obras infantis que a gente guarda pela vida toda, né? E a gente relê ao longo de muitas fases, de formas diferentes, e a gente interpreta e reage de maneiras diferentes. Eu queria passar para o segundo eixo, mas antes eu vou insistir numa pergunta muito cara para nós, enquanto SESC, que temos hoje 19 bibliotecas no estado de São Paulo, buscamos o aperfeiçoamento do nosso acervo cotidianamente, por meio de projetos, de compras. Os nossos bibliotecários sempre muito envolvidos nessas pesquisas e temos sempre esbarrado em dificuldades, muitas vezes, de entender ou de chegar a obras que tragam essas outras realidades. Eu me lembro, Bel, eu cheguei a comentar contigo anteriormente da sua fala na plataforma TED, que para mim é muito representativa, quando você conta para nós que a partir do momento em que você leu Oliveira Silveira e entendeu ali uma representação diferente daquela de personagens e do universo branco, normativo, o clique como isso é importante, como para nós mulheres também nos vermos representadas de forma autêntica e diversa é tão importante. Hoje, como é possível, há ainda muitas barreiras para a gente alcançar essas obras. Os autores que se propõem a criar esses universos e a representá-los de forma autêntica estão ganhando mais espaço ou não, as editoras estão mais abertas ou não, as grandes livrarias, vocês conseguem acessar essas obras em grandes livrarias, em livrarias de rede, ou a pesquisa acaba caindo em editoras mais independentes, em autores mais independentes? Como chegar a essa pluralidade? Que barreiras vocês ainda encontram e se estão nessa busca? Enfim, eu queria tentar explorar um pouquinho mais esse aspecto que é um desafio hoje do SESC, por exemplo. É uma briga nossa cotidiana. Vanessa, para nós também, né, tem sido um desafio grande, né, esse de trazer essa diversidade, né. Estou lembrando até uma formação que eu dei para as mães mobilizadoras e os jovens. A gente tem trabalhado juntos, né, as mães e os jovens que são mediadores, e uma formação que nós chamamos de Me Vejo no que Vejo. Então, assim, a importância da gente se ver dentro da diversidade. Eu também não quero entrar numa biblioteca que só tem a minha imagem. E nós estamos falando de pertencimento a uma cultura que é universal. Eu quero tudo, eu não quero só o meu quintal, né? Se a gente fala, né, de um museu, né, assim, um museu que traz as obras de arte, a biblioteca, enquanto esse museu da humanidade, quem mora em Parelheiros tem o direito de conhecer tudo isso, tem que conhecer todas as obras. O que aconteceu durante muito tempo é que a gente só tinha acesso a determinadas obras, né, que ficam consideradas como clássicas e as outras ficam como alternativas, né? E a gente fala, mas isso não é alternativo, olha aqui a nossa plateia, né? Aqui, felizmente falta um homem aqui na mesa, né? Mas assim, o mundo é diverso, a gente não precisa tratar isso de forma politicamente correta, é falar da vida, a vida é diversa e essa diversidade precisa estar dentro da biblioteca. E uma coisa que a gente tem percebido, né, felizmente, hoje tem chegado, né, um pouco algumas obras em que os ilustradores têm estado mais sensíveis, porque uma coisa que nós dizíamos faz tempo, né, uma obra que trata a diversidade, não precisa estar falando, né, assim, o negro precisa ser respeitado, gente, né, isso daí é autoajuda, de novo, né, então assim, mas como é que eu trago dentro da diversidade dos temas? Então assim, nós estamos em todos os lugares, eu não preciso estar numa obra que vai discutir racismo, que vai discutir violência, que vai discutir a questão do gênero, né? Quem disse que fazer uma discussão de identidade significa que a gente acorda todo dia super feliz, eu sou empoderada, eu sou maravilhosa? Não, tem dia que você
Você faz coisas que você fala, puxa vida, se eu pudesse voltar a fita, eu não teria feito, porque isso não é legal. Né? Então não é que a gente está o tempo todo bem, feliz, maravilhoso. A gente quer entrar em contato também com todas as adversidades humanas. Né? E aí a gente tem percebido, estou lembrando até de um livro que eu acabei de ganhar. Eu fui falar num evento dos bibliotecários, na Biblioteca do Senado, na segunda-feira, e o Tino me trouxe um livro dele, O Controle Remoto, né? Acho que é a Mariana, a ilustradora, e estão lá os personagens negras. Não está falando de racismo, mas está lá. Né? É pedagógico. Não é pedagógico. E aí é isso que faz você tratar a diversidade. Né? Tem um livro, Tanto, que a gente usou bastante. Aquilo é lindo, né? É um modelo de família norte-americana, mas está lá, com uma beleza, essa família grande que acolhe esse bebê, que ama tanto esse bebê. Então, hoje, né, eu estou feliz de encontrar em algumas editoras, não é? Acho que para a questão juvenil, né, para uma leitura para adolescentes, jovens, tem muito mais produção. Né? A gente tem aí uma lista de autores que estão dentro das grandes editoras. Para a literatura infantil, menos, mas tem gente aí produzindo. E quando a gente fala para nós, né, nessa escolha do acervo, acho que esse paradigma que você trouxe, vou terminar para não falar demais, mas o que nós temos privilegiado? Né? Textos que são bons, que contam histórias, que a ilustração traz uma narrativa que tem sentido. Em Parelheiros a gente tem privilegiado bastante textos, né? A palavra escrita, porque nós estamos falando de uma comunidade que tem ausência de palavra registrada. Você não tem lugares em que você encontre a palavra, a não ser a escola e a biblioteca. Então a gente vai para o poste, escreve, vai para o muro, escreve. Então os livros que estão lá são livros que têm palavra, porque a gente quer que essas palavras cheguem docemente no ouvido das crianças e nesse contato afetivo entre mães, pais, cuidadores e os bebês. Você quer colocar alguma questão, Patrícia, por favor? Me lembrei, ouvindo vocês falarem, de um desafio que nós, a nossa equipe de coordenadoras e formadoras, sempre discutimos, que é como ajudar os professores no espaço formativo a avançar no conhecimento sobre qualidade dos livros, né, para fazer as escolhas, porque entram muitos elementos, né? Entrar esses gostos pessoais, percursos pessoais, a questão da diversidade, da identificação com os personagens ou com a história do livro. E uma estratégia que a gente tem usado, que tem feito sentido, é comparar diferentes versões de uma mesma obra, em que uma delas tem alguns elementos ali da arte, cuidados da palavra, que palavra é essa, e outros que são mais próximos desse universo do que está posto, né, como um mito que é mais fácil, mais simples, mais conhecido das crianças e, portanto, mais acessível. E é incrível, acho que assim, a gente vai aí para os vários lugares do país e volta, e com essa mesma estratégia, e é sempre surpreendente como os professores percebem que o livro mais complexo é mais fácil de mediar, porque ele gera muitas discussões, e o livro que tem a linguagem empobrecida, a ilustração muito óbvia, acaba, não tem muito o que conversar. Então, se a gente está fazendo mediação, a formação de mediadores, o objeto de trabalho do mediador é a conversa, é a reflexão sobre aquele livro, o livro que tem mais caldo, ele dá mais conversa. E cai uma ficha assim incrível, né? E a partir dali elas começam a buscar no próprio acervo que a escola tem livros que antes não eram tidos para elas como possíveis de serem levados para as crianças. Outra estratégia também muito interessante é que nós lemos, né, nas formações para os professores e fazemos viverem experiências
também como leitores. E em um dos municípios que a gente trabalhou, e ainda trabalha, a gente fez uma sequência de leituras de textos das obras da Marina Colasanti, e num determinado momento, acho que no terceiro, no quarto encontro, a professora veio com o livro da Marina Colasanti e disse: eu tenho um livro na escola da Marina Colasanti, e eu li para os meus alunos, eram crianças de 5 anos. Eu nunca pensei que eu seria capaz, né? E com as experiências que ela viveu conosco, ela se sentiu segura, né? Viu o valor da obra e voltou maravilhada, assim, e muito surpresa daquele livro estar lá há muito tempo na escola e ela não se sentir segura e com reflexões que pudessem fazer com que ela acreditasse que era possível levar aquela obra para as crianças. É muito interessante. Eu vou fechar esse primeiro eixo imaginando que, eu acho que de tudo que conversamos, eu concluiria de forma muito rápida. É impossível, muito difícil montarmos um acervo sem compararmos obras, né? O acervo é feito desse jogo contínuo de comparação, de cheque. Poucas obras são muito boas ou muito ruins em absoluto, né? De forma absoluta. Elas formam em conjunto graus diferentes de aprofundamento do tema, enfim. Eu acho que formar acervo é, antes de tudo, a gente ir a campo, né? Que é isso? Ir a campo, ler, descer mesmo livros, folheá-los, compará-los. Eu acho que, de fato, eu deixaria como um pequeno legado desse primeiro eixo, essa nossa disponibilidade para irmos ao encontro das obras, folheá-las e manuseá-las nessa busca do acervo. Perdona, Patrícia, eu añadiria uma coisa que eu acho fundamental de explicar, não apenas contemplar as obras e compará-las, mas também ter em conta que é o que acontece quando a gente chega perto dos autores. Porque se não levarmos em conta que eles são os autores e nós os mediadores e os leitores, o nosso papel de mediação está mais na sombra do que na luz, como nós estamos aqui no papel principal, que são as crianças, a infância e os livros. Isso é importante. O nosso papel de mediador é criar esse encontro entre as duas partes. Se não tivermos em conta os leitores, não estamos sendo bons mediadores, não estamos selecionando boas obras. Esse leitor imaginário, também, esse leitor distanciado da gente, né? Trazer o leitor é um leitor palpável, ele é uma criança, eu preciso imaginá-la na realidade, né? na sua plenitude, na sua vida real. Em sua vida real. E também com seu próprio critério. Nós não somos aqueles que formamos o critério dos leitores. Todos estamos formando permanentemente este critério. Eu não escolhi os mesmos livros quando eu tinha 5 anos que eu escrevo hoje. Talvez eu quero imaginar que daqui a 5 anos vou escolher outras leituras, porque eu estou construindo o meu próprio caminho de leitor, ao lado das crianças com as quais eu trabalho, e eles me ensinam a ler todos os dias. Então, se eu, como mediadora, sinto que sei tudo e que tenho a capacidade de escolher sem ter em conta o leitor, não estou sendo um bom mediador. Eu tenho que estar aberta para o aprendizado, no dia a dia, no cotidiano, e também ter os leitores, mesmo que sejam pequenos, como os nossos interlocutores, e levar a sério essas recomendações como leitores, porque senão eu não sou uma interlocutora válida. Eu tenho que ler o que eles estão lendo, e se eu não gostar, ter uma conversa, porque eu não gosto, tentar descobrir por que eles gostam, porque todos, depois dessa conversa, vamos ser melhores leitores, eles e eu. É diálogo. Eu acho que eu vou pegar esse gancho, porque a Lara já entrou nesse campo tão importante, eu acho que da nossa discussão hoje, que é justamente falar sobre mediador. Eu vou, enfim, como fiz no primeiro eixo, sugerir algumas questões mais genéricas e apontar algumas observações que eu sugeriria para as nossas convidadas aprofundarem. Quando a gente fala de mediadores de leitura, pensando o seu papel e pensando a formação que podemos dar a esses profissionais,
e que devemos receber, que devemos fazer para sermos também mediadores, eu perguntaria então, de forma mais abrangente, qual é a importância dos mediadores de leitura e entender de vocês, em cada projeto organizado e desenvolvido, quais as oportunidades de formação desses mediadores vocês conseguiram e conseguem criar, qual a importância dos mediadores reconhecerem as crianças como sujeitos de linguagem e qual o impacto disso na prática da leitura. E de forma mais direcionada, eu pediria para a Lara contar para a gente um pouquinho da conversa que tivemos na sexta-feira, que foi riquíssima. Eu perguntei para a Lara quem pode ser um mediador de leitura, e isso abriu uma conversa interessante sobre o tema. E eu vou te pedir, Lara, para você contar para a gente também o que é que você pergunta aos mediadores no início da formação, aos mediadores educadores. Eu acho que isso é muito rico. Para a Bel, eu vou, além de todo o assunto que esse tema suscita, eu perguntaria, Bel, qual a importância de um mediador que se coloca no papel horizontal? De que forma essa horizontalidade cria vínculos, facilita, se é essa a dinâmica? E para a Patrícia, uma questão fundamental também, eu acho que é muito rica para essa mesa, Patrícia, você trazer para a gente qual a importância dessa formação sistêmica do mediador. Então, de entrar numa escola conversando com o diretor, com o coordenador e com o educador. E trazer para a gente, se você puder, o exemplo de Ferraz, de como o afeto está relacionado à função do mediador, de como mediar é também criar afetos e vínculos. Enfim, acho que e tudo mais o que a gente pode tirar desse papel. Bueno, para responder a sua pergunta de quem pode ser mediador, para mim só tem uma resposta: qualquer leitor. A única característica que um mediador deve ter é criar uma leitura. Ninguém pode ter, sei lá, ter um vírus que não tem, ou ser contagiado por um vírus que não existe. Também, as crianças também podem ser mediadoras, não só nós que somos adultos. Eu acho que a única maneira de ser um bom mediador é não sair do papel de leitor. Estamos propiciando um encontro entre o leitor, que está em um processo de formação, cada um em seu momento especial. E para mim, a horizontalidade é a chave. Porque se nós nos abstrairmos desse papel de educadores, não seremos bons mediadores. Porque estar no papel de educador, que vê essa desigualdade, estamos expostos ao risco de cometermos vários erros, como a tentação de buscar livros que têm uma mensagem que nós queremos transmitir, e o risco de esquecermos que o que nós estamos tentando fazer é que cada um construa a si mesmo como quer ser. São nestes livros, neste caminho. Quando nós educamos, existem bons e maus caminhos, mas existem expectativas que pesam sobre a infância. E as crianças, eles acabam tentando dar uma resposta por causa dessas expectativas. Em um contexto de mediação, não temos respostas honestas pelas crianças. Se existe uma desigualdade, eles estão lá em cima e a gente está aqui embaixo recebendo a nossa mediação e o nosso discurso, de alguma forma eles sentem que tem que cumprir com aquilo que nós esperamos dele. O trabalho de mediação tem que ser horizontal, o amor pela leitura, pelos livros e, acima de tudo, esse desejo de comunicação. Eu creio que estes são os 3 eixos principais. Muitas vezes, o caminho de mediação, ele pode acontecer em cima e embaixo, entendendo a juventude, para a idade adulta, porque nós já observamos em várias ocasiões. Eu vou contar uma historinha que é muito precisa, que eu guardo com muito carinho, de algo que aconteceu na biblioteca, quando um pai, que ele ia fazer um divórcio e não passava muito tempo com a sua filha, ele percebeu que a sua filha adorava ler histórias.
passou um dia diante de uma livraria e viu que havia uma atividade de animação nesse lugar. Tinha Juan com seus filhos contando uma história e nos perguntou: eu posso trazer a minha filha? Eu disse: sim, pode trazer. Sempre levava a sua filha, deixava ela lá e ele ficava passeando pela livraria. E um dia ele me disse: olha, entre cada sessão dos livros que eu posso levar em casa, que vocês nos emprestam dessa biblioteca, porque ela tem uma biblioteca e uma livraria junto, de empréstimos inclusive, e eu entendi que além de gostar de ler com a minha filha, eu nunca li depois que eu saí da escola. Eu só leio revistas de música. Ok, revistas de música é leitura também, é sim, mas eu estou perdendo algo. Por exemplo, a ficção, os livros têm algo que eu não encontrei, então me dá alguma coisa para eu ler. Então eu pensei: ai meu Deus, o que eu vou dar de livro, de leitura para alguém que não lê nada mais do que não seja livros de música? Então eu fui até uma gráfica, porque para mim, eu imaginei que havia um descobrimento muito recente. Eu gosto de livros imensos de leitura e eu estava lendo Spillman e eu estava meio cansada. Falei: o que será que eu posso indicar para essa pessoa? Na semana seguinte, ele voltou na livraria e eu dei esse livro para ele, que ele tinha gostado muito. Aí eu comecei a falar de Paula Auster. Falei: nossa, esse vai ser um bom leitor, porque Paula Auster é uma ótima escritora, uma trilogia e tal. Na terceira semana ele voltou novamente e disse para mim: olha, tem uma coisa que se chama biblioteca pública, ok? Você não tem que comprar tudo que você lê. Então, expliquei para ele onde ficava nessa cidade, essa biblioteca pública, e aí ele acabou se tornando uma pessoa bastante habitual, não apenas nessa livraria, mas no teatro, com as pessoas, com outras disciplinas culturais e artísticas e tal. E sempre penso nele que é um motorista de ônibus. Então, imagina, ele sempre que me vê, ele dá um sorriso de orelha a orelha e tal. Imagina, foi a sua filha que o levou à leitura. Muito interessante. Clara, eu ainda vou complementar pedindo para você contar para a gente essas perguntas que você faz para os mediadores no início do trabalho, do seu trabalho de formação, que eu acho muito enriquecedoras para a gente. Sim, você Imagina, é que para mim foi muito marcante, eu acho que vale a pena a gente trazer. Quando eu comecei a fazer essa formação, durante um tempo, eu chegava, dava os cursos e na saída do curso, por causa dos comentários e perguntas que os alunos me faziam, que a gente não estava falando do mesmo verbo. O verbo ler não significava a mesma coisa para mim e para eles. Então eu comecei a fazer provas de erros, falso, verdadeiro, tal, é a forma que eu aprendo, eu leio, tá tudo certo. Mas na prática, quando você faz uma prova, você erra, e descobri que uma das formas para conectar com o mediador, compreender que a pessoa pode ser o mediador e ser o melhor mediador ainda, é voltar à sua própria infância e reconstruir a sua própria história como leitor. Então, sempre fazia nos meus workshops é tentar buscar, indagar a nossa história como leitor. Quais são as chaves dessa mediação? Ou seja, quando nós começamos a nos sentir como leitores, alguns se sentem leitores imediatamente, até mesmo quando escutavam histórias dos seus avós, das suas mães e pais, e algumas pessoas que se sentiram leitores apenas com 16, 17 horas, quando caiu um livro lá, um romance na mão deles. Então, significa que nós, quando somos educadores e mediadores, encontramos com crianças que dizem que não gostam de ler, que não se consideram leitores. Nós temos que dar essa oportunidade para o tempo, para que se encontrem com a leitura. O encontro com a leitura não é imediato. Para mim, o encontro com a leitura tem momentos específicos. Além da leitura em si, a pessoa sabe ler, mas não pode desqualificar o texto. Crianças, desde que são bebês, são grandes leitores, e todos somos leitores desde que nascemos e continuamos a ser durante toda a nossa vida.
espero que até nós morrermos, e então encontrar a chave da biografia de cada um, quais são as práticas de mediação que tiveram êxito e que prática nós ficávamos aborrecidos, e aplicar isso em nossa prática cotidiana tem muito sentido. Nós fizemos esse processo de nos conectarmos, de aprender conosco mesmos, com essas experiências, de lembrar o que nós já sabemos, que às vezes esquecemos. Eu fiz uma pergunta que era: por que queremos que as crianças leiam? Que na realidade tem muitas respostas possíveis e muitas delas são verdadeiras. Para mim, eu tenho a minha própria resposta, que há uma evolução durante os últimos 15 anos que eu faço essa mediação, e há uma mudança, mas o que me serve como horizonte, como guia, saber para onde eu vou, e claro, tem muitas voltinhas nesse caminho, este processo de indagação pessoal, que nos situa, nos coloca num papel de mediação com várias dúvidas que nós temos. Eu creio que não existe um modelo de mediação que seja válido. Todos os modelos de mediação são válidos se forem honestos e não saiam de nós, da nossa própria experiência e do contexto no qual estamos inseridos. Bel, no trabalho de Parelheiros, nos outros que você desenvolve, como você consegue se aproximar desses mediadores, como é feita a formação deles, de que maneira eles criam grupos de trabalho, de mediação, como essa prática se dá em Parelheiros especificamente ou em outros projetos, o que você já conseguiu desenvolver sobre o tema? Vou contar um pouco como viramos mediadores de leitura. Quando você me apresentou, você falou: a Bel é formada em matemática. Eu falo: sou sempre uma matemática convertida à literatura. Ninguém me chama nem para fazer conta mais, nada. O pessoal da matemática desistiu. Eu fiquei, a literatura me pegou, de verdade. E quando a gente, trabalhando com os adultos, quando a gente chegou em Parelheiros, né, e foi pensar, todo mundo queria que fizesse alguma coisa com jovens. E aí a gente falou: vamos saber se os jovens querem fazer alguma coisa com a gente, né? E aí uma professora chamou esse grupo de jovens para encontrar essas duas loucas que tinham decidido passar um tempo em Parelheiros, e chegaram mais de 40 jovens para o encontro. E isso foi uma coisa muito chocante. Para nós foi um indicador de que não tinha mais nada melhor para fazer do que encontrar duas pessoas que você não conhece. Isso é um indicador de preocupação, né? Assim, à tarde, depois da aula, aqueles meninos foram. E uma demanda que eles traziam era: a biblioteca da escola estava fechada. E eles queriam poder fazer alguma coisa, transformar a biblioteca numa brinquedoteca. E aí começou a nossa história desse jeito. E esses meninos e meninas achavam que eles não gostavam de ler, que eles não gostavam de leitura. E um exercício que a gente fez foi esse de pensar: teve alguma vez na sua vida que ler foi uma coisa gostosa? Quando que foi isso? Então, mexer com essas memórias foi começando a nos ajudar a pensar como é que a gente pode fazer isso acontecer para outros. Tinha uma pessoa do grupo que já estava grávida, uma das meninas. Como é que a gente pode levar essa sensação gostosa que está em algum lugar da nossa memória para uma outra pessoa? E nós começamos, né, todo o processo de formação. Eu não sou da área, então aquela coisa, pegando minhas amigas, vamos ali em Parelheiros, algumas delas estão aqui, inclusive. E aí eu falei: eu preciso chamar quem sabe fazer, né? E a gente começou a trabalhar com o conceito de que para ser mediador, qualquer uma poderia, bastaria saber ler e gostar de ler. Depois a gente falou: olha, também quem não sabe ler é mediador. E a gente aprendeu isso com uma mãe que não sabia ler, e a escola, que virou nossa parceira no projeto, ela desenvolveu uma ação que era alguém, sempre aquela coisa, a mãe, né? A mãe tinha um dia que ela era convidada para ler para a sala de aula. E essa mãe não sabia ler. Então ela foi na coordenação da escola e ela falou assim: escolhe um livro que você acha que meu filho vai gostar para eu ler. E a coordenadora sabia que ela não sabia ler. Falou: olha, a senhora não precisa vir.
Só pode chamar para vir alguém. Ela falou, não, eu quero vir. E ela foi em 4 vezes sentar com essa coordenadora, pedir para ela fazer a leitura, até ela decorar a sequência do livro. E ela foi na sala de aula e leu. E aí a gente aprendeu que o mediador era também quem não sabe ler, porque a gente está falando de espaço mediador, a gente está falando de relação mediadora. É aí que está a horizontalidade, né? Quando a gente não preserva para nós, né, uma arrogância de eu sei ler e sei o que é bom para você. Não, então assim, como é que você está atento também a esse leitor? E a gente começou a perceber a potencialidade que eram aqueles jovens que estavam lá, andando com um livro para cima e para baixo. A gente leu Um Defeito de Cor, que tem quase 1000 páginas, da Ana Maria Gonçalves. Eles leram nos ônibus, nos trens, nos percursos de Parelheiros para o centro. Nós tínhamos 4 livros para quase 20 pessoas lerem. E eles leram, porque eles conseguiram descobrir a importância que tinha o ter acesso à palavra que o livro tem. E a gente percebeu que potência esses meninos serem mediadores. Estratégias das mais variadas, clubes de leitura, então isso de a leitura compartilhada, conversar sobre o que a gente lê, isso é transformador, eu aprendi sobre isso. Você não esquece, os autores que você conheceu, você não esquece. Foi muito bacana, eu conheci o Ricardo Azevedo pessoalmente aqui, num dos encontros, né, que teve, dos conversas, e aí um dia a gente está no aeroporto indo para um evento literário, que é uma outra estratégia de formação de mediadores. Você se sentir pertencente a essa comunidade leitora, participar de momentos como esse, faz parte da formação do mediador. Nós estávamos indo para um evento literário e no aeroporto eu vi subindo a escada rolante aqui do aeroporto de Congonhas o Ricardo Azevedo. Eu estava com 3 jovens, eu falei, olha, aquele é o Ricardo Azevedo. Ah, aquele que escreveu Contos de Enganar a Morte, que é um dos livros lidos no Sarau do Terror. Eu falei, o próprio. Eles desceram a escada igual um tiro do outro lado, chegaram e falaram, Ricardo Azevedo, tudo bem? Aí ele falou, como vocês sabem que sou eu? Ah, que a gente lê você, mas vocês viram a foto? Não, a nossa coordenadora falou. Então, assim, Ricardo se achou e mandou para a biblioteca todos os seus livros autografados. Então, assim, isso foi muito bonito. Então, isso é transformador na vida de um mediador. Ele sai contagiando as outras pessoas. Muita leitura, né? Tudo que eu ganho, né? Tá aqui a Patrícia Leite, tá por ali. A gente tem tudo, tem gato letrado. Todo gato letrado a gente lê juntos. A gente senta para ler, porque a gente fala, ler também o que se escreve sobre a leitura faz parte da formação do mediador. Não é porque eu faço mediação na creche com crianças pequenas, né, na educação infantil, que eu só vou ler literatura infantil. Então, assim, o que a gente lê das pessoas que pensam sobre essa literatura? Então, a gente senta, tem um momento para estudar, os momentos de planejação. Então, clube de leitura, cine debate, os filmes sobre livros também faz parte da formação, os eventos literários e principalmente essas conversas, né, que hoje eles fazem pelo WhatsApp, pelo Facebook, as indicações de leitura. Hoje os meninos e meninas de Parelheiros e as mães mobilizadoras têm indicado leitura igual se indica a música e a última baladinha. Eles indicam livros também. Patrícia, o seu cotidiano é formar educadores e mediadores, né? Eu acho que você também consegue nos ajudar imensamente a entender como fazer com que essa formação seja sólida, unindo todos os elementos que Lara e Bel já trouxeram, fazer com que ela seja completa e duradoura, né? Os trabalhos de formar mediador leva tempo. Eu acho que é importante que a gente saiba disso, né? Ninguém vira também necessariamente mediador de um dia para o outro. É preciso também ter essa tranquilidade de se permitir ir galgando, né?
é isso mesmo. Acho que o que a Lara e a Bel falaram também está muito presente no universo da educação formal, na escola. Essa pergunta que a Lara utiliza como estratégia na formação, por que eu quero formar as crianças leitoras, é uma pergunta que a escola e a educação em geral precisa se fazer. Por isso acho que você puxa a questão da formação sistêmica. Não é só o professor que está em sala de aula que precisa repensar a leitura. A política pública de educação, a Secretaria de Educação, os técnicos que supervisionam as escolas, os diretores das escolas, os coordenadores pedagógicos, todos precisam repensar o lugar da leitura e do mediador na escola, porque só o professor ele não consegue, né, sozinho, vencer uma série de barreiras que a própria cultura e tradição escolar vai colocando e deixando a leitura num lugar muito utilitário, muitas vezes, né? A leitura na escola acaba ficando para uma outra coisa, né? Então, ler para fazer uma atividade. Exatamente. A leitura em si não é a atividade. Isso. Então, por que formar uma criança leitora? Muitas vezes a resposta é porque ela precisa acessar conteúdos escolares de uma outra área, por exemplo. Então, ela vai se apropriar da leitura para poder acessar outros conteúdos. Isso é verdade, mas não é exclusivamente para isso que precisamos formar leitores, né? Isso é limitador. E também é muito comum que, com as crianças pequenas principalmente, a leitura ocupe um lugar de ensinamento, né? Acho que a gente estava falando um pouco disso também, né? Da autoajuda aí, porque a leitura também é utilizada como um meio para ensinar um comportamento, muitas vezes, uma moral, uma atitude que se espera que a criança tenha. Então, a velha história de ler a Chapeuzinho Vermelho para a criança aprender que não pode desobedecer a mãe. E muito inocente essa leitura, já que não é bem assim que se dá. A gente resolveria muita coisa se fosse como mãe, principalmente, mas parece que não é bem assim. Na formação dos educadores, essa pergunta é uma pergunta que puxa muito todo o começo do processo da formação, porque queremos formar leitores. Mas dentro da escola pública existe uma questão também das políticas, das orientações curriculares, enfim, nós temos na educação infantil as diretrizes curriculares e agora a Base Nacional Comum Curricular também respaldando os princípios gerais da formação dessa criança. Princípios éticos, políticos e estéticos. E são princípios que teoricamente precisam estar plasmados em todas as ações que a escola realiza. Quando a gente, através da formação, com o coletivo da escola, tenta conectar esses princípios que estão muito bem escritos nos documentos da escola, com as ações que ali acontecem, existe um descompasso muito grande. E a gente provoca uma reflexão sobre isso, né? Olha aqui o projeto político-pedagógico dessa escola, diz que o seu trabalho precisa ser direcionado para formar esse tipo de cidadão. E aí aquele texto que a gente conhece, cidadãos, críticos, conscientes, blá, blá, blá. E aí, qual é a ação que acontece aqui nessa escola? Onde estão os livros? Quais são os livros que ajudam vocês nessa missão que está aqui explícita no documento? E aí, a partir daí, cheque, né? A gente precisa se rever, se repensar e um montão de estratégias vão sendo colocadas em prática para apoiar, então, essas transformações, essas reflexões. Né? Desde aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, de ampliar as escolhas do acervo, né? E ampliar a oferta e o acesso de livros mais complexos, com mais qualidade, que abram mais questões
para aí sim poder pôr em prática um diálogo que gere criticidade, até a própria estratégia mesmo, como que eu me planejo, né? E a Tereza lembrou no começo, hoje na abertura, o que a Estela comentou ontem, né? Do apoio de um professor com outro. E isso é extremamente necessário de ser rompido na escola também, né? De os professores se organizarem num coletivo para pensar quais são os livros que levamos, será que esses são os livros que vão nos ajudar a conquistar as crianças que queremos e trocar os planejamentos e os roteiros, os guias que podem ajudar a mediação daquele livro acontecer de forma que o diálogo de fato proporcione esse cidadão que questiona, que se faz perguntas e não só que responde aquela que está na cola que o professor gostaria que ele respondesse. Então a gente vai quebrando. Atualmente a gente enfrenta uma tensão na escola que faz parte, acho que, do nosso processo, que é da leitura por prazer, né? Da leitura, que prazer é esse, né? Então também na formação a gente traz para refletir o momento de leitura, do que se trata esse momento de leitura. E é comum que o discurso venha com essa carga de ler por ler, né? Ler como um passatempo, ler para ter o prazer. E é um prazer muito associado a esse prazer descomprometido com o pensamento. É um prazer que vem da ideia de você não precisar pensar, de você relaxar, descansar, né? Passar o tempo ali sem se haver com questões difíceis, com questões que me façam desconstruir algumas coisas, né? E é compreensível que esse discurso esteja presente hoje e confundindo um pouco o lugar da leitura na escola, porque por muito tempo esse utilitarismo da leitura ficou muito forte. Então, para fugir desse utilitarismo, essa ideia de, então, não faça nada depois que você lê o livro literário, leia só por ler. E aí vai um pouco ao pé da letra isso, muitas vezes o professor lê, fecha o livro e não conversa sobre ele, porque ele interpreta um pouco que a conversa pode cair nesse lugar do questionário, né, das práticas tradicionais de utilizar o livro para outras coisas. A gente radicaliza ao contrário. Isso, curva um pouco a vara, e na formação a gente busca esse equilíbrio, né, refletir também sobre isso. Quer dizer, o leitor vai se formar se você fechar o livro e não falar mais nada sobre o lido depois da leitura? Acredito que não, né? A gente desde ontem está aqui falando tanto que o diálogo sobre as obras nos ajudam a nos formarmos, né, continuamente como leitores. E aí o professor precisa, no papel de mediador, então, entender qual é a intencionalidade dele quando ele leva o livro para ler, né? O que ele quer alcançar, que conteúdos ele quer ensinar. Porque a gente está na escola, existe um conhecimento sob a sua responsabilidade de ser promovido. Ele precisa criar uma situação produtiva para que aquele conhecimento aconteça. Mas a gente ainda tem muita dúvida sobre isso. O que eu ensino quando eu estou lendo um livro de literatura? O que as crianças estão aprendendo? São perguntas constantes nas nossas reflexões. E uma das estratégias que até comentei antes, que ajuda muito, e tem a ver com o que a Lara estava comentando, né? Que um mediador precisa viver a leitura para ele também, é levar os clubes de leitura, as rodas de leitura, as sequências que o formador se prepara para que os professores possam viver como leitores esse percurso e então entender como que esses comportamentos se colocam, tornar mais palpável o que é se formar leitor. E aí essas transformações vão chegando nas crianças também. Excelente. É inacreditável, mas a gente precisa encerrar.
para abrir para as perguntas, eu não quero prejudicar as perguntas. Então, assim, a ideia era fazer um terceiro eixo falando sobre a participação das famílias. Eu acho que, de alguma forma, a gente pode, ao longo das perguntas, se isso aparecer, e eu vou tomar uma liberdade absurda para fechar. E eu até comentei com a Patrícia antes, eu falei assim, Patrícia, posso contar uma historinha? Ela falou, qual historinha? Eu falei, uma que você me contou. Que eu acho que vai trazer esse terceiro eixo de forma de forma mais subjetiva, mas eu acho muito lindo. A Patrícia comentou comigo que, porque eu queria trazer essa questão de como a família e a leitura estão, como a mãe leitora pode ajudar o filho leitor, de como leitura é algo muito afetivo, pode vir a ser, né, algo muito afetivo. A Patrícia estava me contando que a filha adolescente percebeu, a Patrícia lê para ela e percebeu que enquanto a mãe lê para ela, a mãe está presente. Então, a Patrícia dá a liberdade da filha escolher a obra que vai ler. E quando a filha percebeu que a leitura da mãe é a presença da mãe, ela começou a escolher livros cada vez maiores. Porque quanto maior o livro, maior a presença da mãe. E a Patrícia precisou negociar isso em algum momento. Os livros vão crescendo, né, Patrícia? Enfim. Então, acho que fechar esse terceiro eixo... Ai, perdão! Só contar, então, quando você bebe água aí, que quando era o meu dia de escolher, eles eram cada vez menores. Porque o cansaço do dia ainda não consegui, como a Beatriz comentou ontem, né? Deixar todo o trânsito de trabalho, às vezes é difícil, né? Deixar de lado para a força lá de escolher. Então, um dia sim, um dia não, tinha um menorzinho. Eu achei essa história muito linda, acho que ela ilustra bem para fechar, e como ler para alguém é algo muito afetuoso. Os mediadores, quando experimentam, né, que alguém leia para eles, como isso também os transforma. Então eu fecharia esse terceiro eixo, infelizmente peço desculpas se a gente não conseguir avançar, e queria muito abrir para perguntas. Então, enfim, eu acho que vale a pena, não sei se a gente já abre a luz e no final a gente faz um encerramento. Tudo bem? Eu acho que a gente pode acender um pouquinho a plateia, fazendo favor, meninos, muito obrigada. Na verdade, não é uma pergunta, mas é um depoimento muito breve, mas essa mesa me inspirou muito a pensar no meu percurso leitor e na ideia de mediação e do quanto a gente vai se descobrindo também e retirando camadas enquanto a gente participa de uma comunidade. A minha experiência leitora começou na minha casa, por conta de uma mãe e de um pai que sempre trabalharam muito, mas que quando chegavam em casa tinham a leitura como um valor. E quando eu fui para a escola, a leitura era uma obrigação. Ela estava num lugar que eu não reconhecia. E aí, acho que toda menina e menino mais ou menos da minha idade leu Poliana na escola em algum momento da escolaridade, e eu me lembro de ter lido com uns 9 anos. E pela primeira vez a professora disse que ia abrir um debate sobre a leitura, e eu me empolguei muito para debater. E qual foi a minha surpresa quando eu disse que não gostei do livro? E eu fui massacrada, porque todo mundo tinha adorado e tinha adorado a resignação da personagem, e eu, de verdade, me deparei com o primeiro livro que eu me lembro que eu não gostei, e eu pensava que eu não queria ser aquela personagem, e eu falei tudo isso publicamente, e eu tomei uma bronca da professora por
não ter gostado. E eu me acabei de chorar, eu fiquei arrasada com isso. E eu fui para minha casa e discuti com a minha mãe esse meu lugar, né? Com 8 anos de idade, com a possibilidade que eu tinha com 8 anos. E a minha mãe me deu uma pista que eu carrego até hoje. Minha filha, você não precisa gostar de tudo. Os livros estão aí para a gente gostar e para a gente não gostar. O importante é que você continue lendo para você ter opinião. E aí isso me fez, talvez, decidir ser educadora. Boa tarde. Aqui em cima. Meu nome é Lilian. Bem aqui, eu atuo no Centro de Educação Infantil da Prefeitura de São Paulo. E a minha questão é como que vocês pensam o papel e a responsabilidade da universidade na formação de leitores e especialmente na formação de professores. Obrigada. Lilian, é ótima a sua pergunta. E lá na comunidade educativa SEDAC a gente trabalha com a formação continuada, com professores que já são profissionais e atuam. E nós pedimos licença para participar da atuação deles e conversar sobre ela, e esses exemplos que eu fui dando vêm desse espaço de conversa sobre a prática, de reflexão sobre a ação deles. É lógico que sempre nos pegamos pensando o que dessas discussões poderiam ser antecipadas na formação inicial desses professores, porque muitas vezes nos parece que eles estão pensando sobre aquilo pela primeira vez, mesmo já tendo bastante tempo de prática como docentes, como educadores. Então, acredito que sim, é preciso todos esses pensamentos que a gente está fazendo aqui, de quem é o leitor, quem é a criança, como montar um acervo, quais são, né, os livros que podem ajudar no percurso de formação dos leitores, me parecem que precisam sim estar presentes na formação inicial. E nós temos no Brasil uma diversidade grande de currículos, principalmente no curso de pedagogia, né? Vou falar porque a gente está aqui conversando sobre os menores, e na maioria deles a própria educação infantil ocupa um espaço pequeno, né? Então essa reflexão de quem é a criança e da sua potência, e também quem é o leitor, e como esse professor também precisa ser leitor e ampliar o seu repertório cultural ser provocado para ir buscar novos percursos de formação leitora, também nos parece que não está muito presente nos currículos, e a gente precisa chamar a universidade também para conversar e tentar entrar conosco nesse diálogo. Em algumas experiências que tivemos, existem pessoas pensando sobre isso na universidade, mas eu acho que ainda de forma isolada. A gente precisa encontrar e se unir para levar esse debate para lá. O fato é que é comum o professor recém-formado ter muitos desafios para entender quem é essa criança. Muitas vezes ele precisa se utilizar de recursos de quem foi ele como aluno, e na tentativa e erro, como a Lara disse, encontrando uma maneira de trabalhar. Agora, tem muito investimento nesse percurso também, das políticas, as indicações de formação, que estão buscando fazer esse alinhamento. Eu acho que é um desafio enorme no Brasil, do tamanho que somos, né? Ter políticas que consigam chegar a todas as universidades de uma maneira
mais aprofundada e mais coerente. Na formação continuada, a gente vem buscando resgatar essa possibilidade, seja quando for, né, em que idade esse professor tiver, em que momento ele tiver da sua carreira, de se repensar continuamente e usando muito o conhecimento que ele tem da prática, porque ele está lá no dia a dia das crianças, é ele que sabe muito mais que todos nós o que funciona e o que não funciona. E quando ele vai contando para a gente esses pensamentos, nosso papel de formador e de mediador desse conhecimento é fazer com que alguns elementos sejam experimentados junto conosco e essas concepções sejam revistas e ampliadas. Eu gostaria de dar 3 exemplos que às vezes histórias inspiram, né, a gente a pensar, né, isso que a Patrícia traz, né. Uma é uma faculdade de educação onde a maioria dos jovens de Parelheiros e as mães mobilizadoras estão estudando. É uma faculdade do educador que tem um curso de pedagogia com bolsa 100% para jovens de movimentos sociais. E a coisa que eles mais sabem falar é sobre livros. E isso tem ficado presente nos momentos, nas falas que eles têm na universidade, nas avaliações. E foi muito interessante que um dos educadores, que é uma pessoa muito sensível, me procurou recentemente. Ele vai assumir uma matéria e ele falou: olha, eu gostaria de começar a minha aula dando um livro de presente para os alunos. E isso é reflexo da Caminho das Leituras dentro dessa universidade. Ele não vai dar aula de literatura, mas ele vai adotar 2 livros para abordar os temas que ele tem que dar dentro da universidade. Eu tenho ficado, a segunda situação, né, são as pós que estão acontecendo sobre livros e leituras. Desde o ano passado, eu estou dando uma das matérias, aqui a convite da Sandra, da Cris Tavares, que é a mediação de leitura. Então, numa pós que fala sobre livros, sobre leitura, tem espaço para conversar sobre a mediação de leitura dentro das bibliotecas. E a gente sabe que não é a única, isso tem acontecido também em outros espaços. E a terceira, eu própria, que acabei de entrar no mestrado em turismo, para discutir as viagens literárias dos jovens da periferia, discutindo a viagem no sentido metafórico, o livro, a metáfora que te faz sair do lugar, que te oferece mobilidade, e uma mobilidade que não é só conceitual, é física. Esses meninos têm viajado, saído do lugar. Esses 50 e poucos quilômetros que nos separam de Parelheiros ao centro estão virando nada, porque o livro fez esses meninos saírem do lugar. Então, acho que tem aí algumas coisas acontecendo e que a gente tem que, né, água mole em pedra dura. Em qualquer lugar que a gente vai repetindo até ter um momento que a gente perceba que, assim como discutir relações raciais não é assunto de negros, discutir literatura não é assunto só de especialista em literatura, é de todo mundo que lê. E que isso entre dentro dos currículos, dentro dos cursos. Tomara. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente pode fazer. Pode você primeiro, depois eu fiquei bem contemplada com essa mesa, feliz quando a Bel traz essa última fala, porque eu fico pensando em que a gente comenta muito sobre a questão da educação, da leitura, numa sociedade que fica ainda escolar, né? E eu, como educadora, eu fico pensando fora desse espaço, o quanto os saraus dentro da periferia de São Paulo, são uma grande revolução literária, desde os anos 90 para cá.
Som. O quanto as bibliotecas, os espaços que a gente não teve acesso, foi contemplada e estão sendo contempladas agora com literaturas marginais, periféricas. Então, eu acho que a gente precisava trazer essa questão do sarau, né, dos slams, que são falas poéticas, que são falas importantes com empoderamento periférico e que vão trazer também esses leitores de outras formas, que ontem foi comentado também um pouquinho sobre a questão dos clássicos e tudo. Então, a gente também precisa ter um olhar respeitoso sobre essa outra literatura. O sarau tem grande importância na periferia de São Paulo. Posso fazer um comentário? Que bom, eu não vi seu nome porque estava falhando. Jerusa Machado. Jerusa. Então, Jerusa, que bom ter trazido os saraus, né? Eu tinha deixado para falar dos saraus no último bloco, em que a gente falava das famílias, né? Desse contato, dessa importância das mães, pais, de quem cuida da criança pequena fazer a leitura. E eu tinha deixado para trazer também esse aspecto, né? Que foi uma surpresa para um monte de gente quando se achava que os jovens não estavam lendo, que a leitura, né, ia acabar por conta da tecnologia, e aí se deram conta das nossas resistências nas regiões periféricas desse país, que não é só uma questão metropolitana, os saraus, os slams, né, como a gente tem resistido, quanto a gente tem lido e escrito. Não é que a gente começou a escrever ontem, a gente nunca parou de escrever. Aquilo que o Oswaldo de Camargo, né, tem um dos poemas dele, que ele fala: eu venho vindo e ainda não cheguei. Eu venho vindo e ainda não cheguei. A gente está vindo aí faz tempo, escrevendo, resistindo, que a gente entendeu muito bem o poder que é, né, a palavra escrita, o poder, a força que tem você colocar no papel o seu pensamento. Então, essa história, né, o saraus, ele é uma das estratégias nossas de formação de mediadores. O mais famoso nosso é o sarau do terror, né, que acontece logo depois do Dia dos Mortos, por estar no cemitério. Mas o Mulheres na Literatura, que é o Mulher Negra Presente, que é um sarau para discutir literatura negra. Né? As escritoras negras têm escrito poesia e também críticas literárias. Então, esse como um espaço aí importantíssimo para a formação de mediadores e para a aproximação das pessoas que também não sabem ler. Porque o sarau, né, ele traz de volta aí a oralidade e os textos no contato aí com as pessoas. Oi, eu sou Janaína, sou professora da Rede Municipal de São Paulo, trabalho com educação infantil. E no meu trabalho com as crianças, a gente explora a literatura diariamente, de todos os cantos do mundo, contos tradicionais africanos, da América Latina, de tudo que é parte. E isso se dá de forma muito natural do meu trabalho com as crianças. Eis que me deparo com livros sem palavras. E aí eu não sei o que eu faço. E eu tenho muita dificuldade de lidar com aqueles materiais, que são os livros lindos visualmente, mas que não tem uma palavra. E eu queria saber o que vocês têm para compartilhar comigo, e aposto que talvez outras pessoas compartilhem da mesma ideia que eu, né? Por favor. Para mí fue uno de los mayores retos realmente como lectora. Siendo lectora de narrativa y libros gordos, ante la ausencia de palabras, saber cómo enfrentarme a esa lectura. Y en realidad, los niños me dieron la respuesta, porque ellos sentían la necesidad de poner palabras a esas imágenes que iban viendo. La magia para mí de la lectura de un libro de imagen es que, como no hay palabras que nombren y acoten, hay muchas palabras posibles.
Es un ejercicio de creación colectiva del grupo de lectores o del lector individual que se enfrenta al texto y que va construyendo esa historia que siente que está detrás de las imágenes, pero que también es parte de su propia historia, porque no podemos crear algo sin tirar de lo que ya tenemos dentro, sin incorporar lo que ya sabemos, lo que ya hemos vivido, nuestras experiencias, nuestras emociones, todos los libros que han venido antes que ese. Entonces yo cuando me enfrento a una lectura de un libro sin palabras, que ahora mismo, incluso hoy, después de haber leído muchos, a veces me suponen un reto, dejo que los niños o los jóvenes me lo lean. Meninos, eu peço desculpas, a gente vai ter que encerrar por conta do horário de fato. Então eu vou tomar a liberdade de agradecer profundamente a oportunidade que o seminário nos deu, agradecer a presença da Lara, da Bel e da Patrícia. Eu espero que tenha colaborado, fiz aqui o possível para abrir os temas. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Convido para o final da tarde, para uma programação que ainda se estende até o final do dia e para a programação amanhã, durante o dia todo. Então, agradeço imensamente. Muito obrigada, Patrícia, Bel e Lara.